Oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom? Gente, esse negócio de fazer live, no começo a gente começa falando sozinho aqui, né? Porque até vocês aparecerem pra mim demora um pouco, tem um delay. Vão dando bom dia aí conforme vocês forem chegando. Que bom que vocês estão aqui hoje. Essa manhã de sábado, sabadão lindo aí, tá o maior sol lá fora. É, Se você for sair, pega teu celular e leva junto para você não perder, porque hoje vai ser muito legal, né? Esse tema, esse assunto. Vão me dando ok aí, se o áudio estiver ok, se vocês estiverem me ouvindo bem. Bom dia, Lari, Tati, Andressa. Vão me dando um ok aí para eu saber se tá tudo bem. Bom, nessa live a gente vai falar um pouco sobre falar não. Essa live é para pessoas que têm dificuldade de falar não. Então, se você tá aqui, eu imagino que de alguma maneira você tem essa dificuldade. Inclusive, se você. Opa! Falha técnica. Se você conhece pessoas que tenham essa dificuldade, tenho que tomar cuidado aqui como eu me mexer para não derrubar o celular de novo. Se você conhece pessoas que tenham essa dificuldade, gente, manda essa live. Clica no aviãozinho lá, manda a live, porque essa pessoa precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Então a gente vai falar primeiro sobre por que, né, que a gente tem essa dificuldade na maioria das vezes, e aqui entra muito a questão do autoconhecimento, e depois a gente vai falar sobre algumas dicas de como que você pode fazer para melhorar isso, né, para você conseguir finalmente falar os nãos aí que você precisa na tua vida, porque não conseguir falar não te traz consequências negativas, né, não conseguir falar não é algo ruim para sua vida, tá bom? Interajam comigo, tá bom, gente? Vai falando aí o que vocês estão achando, vão mandando dúvidas, vão mandando comentários, porque eu não quero ficar falando sozinha aqui, não. Vocês acham que fazer live é fácil, não é? Então interaja aí comigo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver que horas são. Esqueci de deixar o reloginho ativado aqui, pra eu não me perder com relação ao horário. Vamos lá, gente. Quem me segue no Instagram aqui sabe que eu tenho uma teoria, né? Eu falo que 95% das pessoas não se conhece. 95% das pessoas acaba vivendo muito no automático, então a gente não sabe o porquê das coisas que a gente faz. A live dura mais de 1 hora, é verdade, Pri. Como a gente não sabe o que a gente faz, por que a gente faz, muitas vezes acaba se tornando muito mais difícil de mudar alguns comportamentos, concordam? Se a gente soubesse do porquê de alguns comportamentos, eu falo que o autoconhecimento, ele dá pra gente um poder de decisão. Você sabe o porquê você faz aquilo, você sabe que aquilo não é bom pra você, e aí você pode decidir. Né? Então, é muito, muito importante desenvolver autoconhecimento. E eu quero que vocês que me seguem aqui no Instagram, vocês que estão aqui hoje, façam parte dos 5% que se conhece. Não fiquem nesse grupo de pessoas que tá ali no automático, tá bom? Fazendo as coisas por fazer, por inércia, seguindo o fluxo. Eu quero que vocês realmente passem a conhecer a si mesmos. E aí, se você está aqui e se você tem essa dificuldade de falar não, eu falei que hoje eu vou chacoalhar vocês. Pode ser que algumas coisas que eu fale aqui você não vai gostar, vai descer meio estranho, mas o conhecimento, ele faz isso, tá? O autoconhecimento, ele não é 100% confortável, e é por isso que a gente passa toda uma vida fugindo do autoconhecimento, porque não é confortável, né? Então, quando você passa a entender um pouco mais de quem você é e do porquê você faz algumas coisas que você vai, né, algum conhecimento que você vai adquirindo passa a ser incômodo, e aí a gente tende a fugir disso. E a proposta que eu te faço é: se algo que eu disser aqui te incomodar,
questione a si mesmo o porquê isso tá te incomodando. Porque se tá te incomodando é porque eu estou confrontando uma verdade absoluta que você tem aí pra você, né? E muitas vezes a gente se engana em não confrontar essas verdades absolutas, né? A gente precisa realmente estar atentos ao porquê das coisas, né? Esse é o primeiro exercício de autoconhecimento que eu falaria pra vocês. Sempre questione o porquê de você estar fazendo algumas coisas, tá? Porque daí você vai começar a entender um pouquinho mais quais são as suas motivações e você vai começar a entender quem você realmente é. Então, primeira coisa que eu vou falar pra vocês hoje é: se você está aqui, se você tem alguma dificuldade de falar não, você é inseguro. Você tem uma área de vulnerabilidade, uma área de insegurança. E aí você pode falar assim, pensar assim, né? Ah, não, imagina, Ana, né? Eu trabalho, eu faço negócio com pessoas importantíssimas, com pessoas de fora do Brasil, ou então eu tô acostumado a lidar com pessoas assim difíceis. Eu não sou inseguro porque eu não tenho medo de falar com... a gente não pode aderir a absolutismos, a gente não pode aderir a generalizações. O que eu quero dizer? O fato de você ser seguro em uma área da tua vida não significa que você seja seguro em todas as áreas da sua vida. É a mesma coisa a maturidade, né? Eu falo assim, você pode ser uma pessoa extremamente madura e responsável no teu trabalho. Isso não significa que você é madura e responsável em casa. Você pode ser uma pessoa imatura e irresponsável em casa, né? Então não significa que porque você é madura para alguns aspectos, você é para todos. Não significa que porque você é seguro em alguns aspectos, você seja uma pessoa segura de maneira geral, né? Então, eu quero que você entenda isso. Essa é uma chave. Se você não consegue falar não, é porque você tem alguma insegurança. Você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo do julgamento que as pessoas vão fazer de você, você tem algum medo e isso revela uma insegurança tua. Tá bom? Concordo, sou muito insegura para as decisões pessoais. Isso mesmo. Normalmente, pessoas que têm dificuldade de falar não, elas acabam também tendo dificuldade de tomar algumas decisões. Porque elas não conseguem, de fato, muitas vezes, lidar com a sensação da perda. Quando você fala não, você está perdendo alguma coisa. Ainda que seja a admiração daquela pessoa, ainda que seja, né, a frustração que aquilo vai gerar para outra pessoa, e você está perdendo a oportunidade de receber, de repente, um reforço social, que é um muito obrigada daquela pessoa. Vamos lá. Para abordagem, né, comportamental, na análise do comportamento, a gente entende que o comportamento ele é mantido por consequências, né? Então, gente, psicologia é ciência. O que a gente fala, não tem nada de achismo aqui, tá? Eu não tô falando pra vocês coisas que eu penso. Na verdade, se tem uma coisa que eu não gosto é de psicólogo do achismo, né? Que é aquela pessoa que fala pra você aquilo que ela acha. Não é isso, né? Um bom profissional, ele estudou e ele tá te falando daquilo que ele sabe. Então, o comportamento ele é mantido por consequências. Se você mantém esse comportamento de não falar não, é porque isso te traz alguma consequência positiva, né? Para pensar aí que você vai identificar. Se você não conseguir identificar, não tem problema porque eu vou falar, né? E o que eu tenho para falar para você de cara é isso. Você está viciado. Se você não consegue falar não, você está viciado. E olha só, como é uma questão séria e que a gente não consegue levar a sério, né? A gente não consegue dar a seriedade que deveria para essa questão. Se você pensar em uma pessoa que é viciada, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Essa pessoa precisa de tratamento. Essa pessoa precisa de ajuda. Né? Se você descobrir que você tá viciado em doce, ou em chocolate, ou em, sei lá, pornografia, ou você tá viciado em algum tipo de droga, você vai procurar uma ajuda.
E nós muitas vezes somos viciados em falar sim para as pessoas e a gente não entende que isso é sério, que isso traz consequências ruins e que a gente precisa de ajuda. Então eu quero que você se conscientize disso, não trate esse aspecto da tua vida como algo normal, porque não é. Então você está viciado em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro é o reforço social. Você está viciado em ouvir muito obrigada. Você está viciado em ter as pessoas reforçando para você o quanto você é gentil por fazer as coisas. Sabe quando a gente ouve assim, nossa, fulano, só você mesmo para fazer isso, né? Ou então, ai, quem dera todo mundo fosse assim que nem você, gentil e prestativo, né? Esse tipo de coisa. E isso vicia. Isso faz com que a gente fique viciado nessa necessidade de agradar. Isso faz com que a gente fique viciado nesse reforço social que nós recebemos. Ou então você está viciado na sensação de se sentir útil. Porque você termina de fazer aquilo e aí você se sente muito bem, você fala, ai, que bom, né? Se eu não tivesse feito, eu não teria sentido essa sensação gostosa de falar, ai, que bom, eu fiz, né? Eu consegui, eu ajudei e coisas nesse tipo. Então, é uma dessas duas questões. Tá? Ou você tá viciado em se sentir uma pessoa querida, ou você tá viciado em se sentir uma pessoa gentil, ou você tá viciado em ouvir das pessoas o quanto você é realmente uma pessoa boa, prestativa, né? Ou você tá viciado em sentir que você é útil. De qualquer uma dessas duas maneiras, não é saudável e não é funcional. Por quê? Porque não é assim que nós construímos uma autoestima saudável. Como que a gente constrói uma autoestima saudável? Quando você sabe que mesmo quando você falar não para aquela pessoa, ela vai continuar sendo tua amiga, ela vai continuar gostando de você. Quando você sabe que independente do reconhecimento que as pessoas tenham a respeito de algo que você faz, o que você faz é bom. Você concorda que se você tem um senso de autoestima, uma autoconfiança saudável, bem estabelecida, bem fomentada, você não vai precisar ficar ouvindo, você não vai ficar viciado, você não vai ficar dependente desse reforço que as pessoas vão dar para você? Se você tem isso dentro de você, muito bem estabelecido, você não vai ficar buscando do externo. Eu sempre falo que todos nós temos necessidade de reconhecimento. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando essa necessidade ela aparece de uma maneira disfuncional e quando nós ficamos buscando o suprimento dessa necessidade de maneira disfuncional. E aí, quando nós não conseguimos falar não e a gente fica o tempo todo buscando a admiração, a aprovação das pessoas, ou então o reconhecimento das pessoas, isso é disfuncional. Isso alimenta um ciclo muito negativo na tua vida, né? Na semana passada eu falei sobre o esquema de busca de aprovação e reconhecimento. O esquema, ele é algo que traz consequências nocivas para a nossa vida. Então, pode gerar transtornos de humor, como depressão, ansiedade. As pessoas que normalmente não conseguem falar não são pessoas que têm um nível de ansiedade muito alto, porque elas estão o tempo todo produzindo, porque elas estão o tempo todo, não param, né? Ela está atendendo demandas dela e demandas dos outros o tempo todo. Então ela fica muito ansiosa. Isso traz uma série de questões com relação à própria autoestima e autoconfiança. Por quê? Tem um livro muito legal, gente, que eu gosto muito, que chama Falo ou Não Falo. O que esse livro diz? Que todas as vezes que você precisa falar algo, que você precisa falar um não, e você não fala, você tá mandando uma mensagem inconsciente para você mesmo. E o que essa mensagem diz? Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você não consegue falar não. Tá vendo? Você não consegue se respeitar. Tá vendo? Você não consegue se priorizar. Tá vendo? Você não consegue atender a sua própria necessidade. E isso vai fazendo com que a tua autoestima fique frágil, frágil, frágil. Isso vai gerando uma série de lacunas na tua autoestima. Então, esse é um dos motivos do porquê é tão ruim não conseguir falar não. Isso vai gerando um ciclo onde você vicia as pessoas.
Além de você ser viciado, né, em agradar, digamos assim, em ouvir esse muito obrigado, você vicia as pessoas em você. Muitas vezes as pessoas elas não são folgadas ou fazem por maldade. Elas simplesmente, o nosso cérebro tem a tendência de economizar energia. É uma das poucas coisas que o nosso cérebro faz de maneira voluntária. Quando você tem uma pessoa do teu lado que está 100% disponível, que está ali sempre atendendo a tua necessidade, fazendo aquilo que você precisa, é normal que você comece a acionar aquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas elas não são folgadas, elas só estão condicionadas, elas estão na zona de conforto, porque você está ali falando sim para elas o tempo todo e elas estão recorrendo a você o tempo todo, tá bom? E olha só, né, a psicologia junguiana do Jung fala sobre os arquétipos. Existe um arquétipo que é o arquétipo da salvadora, né? Que é essa sensação que a gente tem de que eu vou salvar o outro. E aí a gente se coloca nessa posição, nesse arquétipo, e a gente fica o tempo todo achando que a gente pode ajudar, ou que a gente tem que ajudar as pessoas. E isso acaba sendo uma prepotência. Isso acaba sendo uma prepotência porque daí, conforme as pessoas vão sempre solicitando, a gente se coloca numa posição de que eu vou ajudar. Eu posso ajudar, eu sou a solução para essa pessoa, né? Se você tem um amigo, sei lá, depressivo, que tá sempre te contatando, que a pessoa tá sempre ali te acionando e você tá sempre assumindo aquela postura de porto seguro para ela, a ponto de se machucar, a ponto de se fazer mal, porque não tem problema ajudar quem precisa. O problema é quando isso passa do limite e começa a fazer mal para mim. Você está se colocando nessa posição de salvador e a gente tem que tomar muito cuidado porque isso é uma posição de prepotência, né? Na verdade, a gente fala que quando a gente tem tanto medo das pessoas se frustrarem com a gente, quando a gente tem tanto medo do julgamento que as pessoas vão fazer de nós, isso é uma egolatria, isso é uma idolatria ao ego. Porque você quer manter uma imagem idealizada de perfeição. Você quer unanimidade, você quer que as pessoas te aceitem, sabe assim, incondicionalmente, que todo mundo olhe pra você e te veja como aquela pessoa muito boa, muito gentil. E isso é uma egolatria, né? Você não consegue lidar com o fato de que algumas pessoas não vão ficar satisfeitas e felizes com você. Você não consegue lidar com o fato de que algumas pessoas vão se frustrar, né? E na verdade, isso também constrói um self muito fragilizado, uma autoestima muito fragilizada. Porque como eu já falei, eu sempre falo aqui, uma autoestima verdadeira se constrói dessa maneira. Quando você sabe que independente de você falar sim ou não pra pessoa, ela vai continuar ali, ela vai continuar estando ali pra você, ela vai continuar gostando de você e tendo a mesma consideração por você. Se a pessoa só tem consideração por você a partir daquilo que você faz pra ela, a partir dos sims que você dá pra ela, isso já é bem estranho, né, gente? Já é algo a ser questionado. E tem outra coisa. Muitas vezes a gente tá se colocando numa posição, como eu falei, é uma prepotência, né? Daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo, daqui que eu resolvo. Seja no trabalho, né? Você vai abraçando tudo, ou então, alguém da minha família tá com problema, vem, passa pra cá. Eu tenho um amigo que não tá bem, tá ali na cama, a depressão tá... Vem, eu vou lá, eu vou visitar, eu vou ficar ligando todo dia. Oi, Neide. E aí... você acaba... eu fico olhando as mensagens aqui, perdi o foco, desculpa. Você se coloca numa situação de prepotência e o que acontece? Muitas vezes quando você faz isso, você tá impedindo aquela pessoa de viver o que ela tem que viver. Muitas vezes você tá impedindo aquela pessoa de passar por um sofrimento necessário. Gente, cada um passa nessa vida pelo que tem que passar, né? E isso tem um porquê. E isso está relacionado com aprendizagem e isso está relacionado com crescimento pessoal. Então você precisa entender que deixar as pessoas lidarem com os próprios problemas é um grande ato de amor. Guarda essa chave. Lembra disso. Deixar as pessoas lidarem com seus próprios problemas é um ato de amor. Porque elas precisam aprender, ela só vai crescer se ela aprender a lidar com aquela situação recorrente. Vocês já ouviram essa
parábola, né? Essa expressão, esse dito popular, que a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar. Se você se coloca disponível para as pessoas todas as vezes que elas te procuram, você está dando o peixe, você não está ensinando ela a pescar, né? Então, quando você deixa as pessoas passarem pelo que elas têm que passar, você está dando a ela a oportunidade de construir dignidade, de saber que ela pode lidar com aquele problema. Você está dando a ela, você está deixando de dar a ela a oportunidade de construir amor próprio, autoconfiança e autoestima, de saber que ela tem condições, de saber que ela tem capacidade de lidar com aquele problema. Pode ser que o caminho que ela enfrente até chegar nessa construção seja um caminho difícil, demorado, pode ser que não seja fácil, mas ela precisa passar por isso, né? Então a gente não pode se colocar nesse lugar de prepotência, de achar que nós somos salvadores das pessoas e por isso a gente fica falando sim pra elas o tempo todo, tá bom? E aí, como eu falei, além de ser um viciado, você vicia as pessoas, porque as pessoas elas vão sempre te acionar, né? Você viciou elas. E aí isso começa a te cansar, você não quer mais isso, né, de alguma maneira, e você quer que elas parem. E aí a gente se engana, né, de acreditar que voluntariamente as pessoas vão parar de acionar, porque elas não vão. Você viciou elas. Então, você precisa desfazer isso. Você precisa colocar as pessoas em abstinência para que elas parem de te procurar o tempo todo. E para isso você precisa entender que muitas vezes ela não tá pedindo para você. Ela tá pedindo para quem tá disponível e para quem sabe ajudar, para quem sabe fazer. E você se colocou nessa posição. Então ela começa a acionar você. Se tivesse outra pessoa nessa posição, provavelmente ela não acionaria você. E aí entra a questão que eu falei do vício. É muito bom se sentir útil. É muito bom saber que a gente é bom em algo, que a gente sabe fazer algo. E é por isso que a gente se coloca nessas posições. Então, se você quer aprender a falar não, você precisa estar disposto a pagar o preço, que é sair desse lugar. E pagar o preço de saber que você não mais vai ter essa sensação de que você consegue, de que você é bom naquilo. Esse reconhecimento que vem de maneira direta ou indireta. Você vai precisar construir a tua autoestima de maneira que esse reconhecimento venha de dentro. Que você saiba que o que você faz é bom, independente do muito obrigado que você recebe, independente do aplauso que você recebe, do reconhecimento que você recebe no final. Oi, Sandrinha. Perguntas? Falei um pouco, então. Essa é a parte mais dura que eu bati um pouquinho em vocês, que é sobre o porquê a gente faz isso. Por que nós temos essa dificuldade de falar não, tá bom? Se vocês têm perguntas com relação ao que eu falei até aqui, me digam. Porque daqui a pouco eu vou começar a falar sobre estratégias para que a gente consiga, então, driblar essa dificuldade. Começar a falar assim. Isso, Lari, muito bem. Para ganhar, precisamos estar dispostos a perder, exatamente. Se você quer ganhar essa autoconfiança de saber que você consegue falar não quando precisa, você tem que estar disposto a perder exatamente essas questões que eu falei. O reconhecimento, o aplauso, o muito obrigado, né? A nossa vida, ela é feita de decisões o tempo todo, mesmo quando a gente não decide, a gente está decidindo, né? Então, quando você, por exemplo, tá falando sim o tempo todo, você tá decidindo, né? Você não tá querendo abrir mão de algo, mas você também tá deixando de construir uma percepção saudável de si, um senso de autoestima saudável. Temos que falar não para nós mesmos às vezes? Muitas vezes. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, porque você precisa conseguir identificar o que faz bem pra você e o que não faz. Eu vou falar sobre falar sim para nós mesmos daqui a pouco, mas muitas vezes a gente tá querendo coisas que não vão fazer bem pra nós. E aí nesse sentido eu falo que o comportamento ele é muito matemático. Que é o quê? 2 mais 2 tem que dar 4, né? Então, assim, se o resultado
do meu comportamento não tá sendo positivo, não é aquele que eu espero, eu tenho que mudar a equação. Por exemplo, bem clássico esse exemplo, eu quero emagrecer, mas eu morro de vontade de comer sobremesa todos os dias. Se eu comer sobremesa todos os dias, o meu resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo, então eu tenho que mudar a equação, e aí eu mudo o comportamento. Então nesse caso eu tenho que falar não pra mim, tá bom? Então tudo que vai te trazer uma consequência negativa são situações em que você precisa falar não pra si mesmo. Quando se trabalha ajudando pessoas e tem aquela pessoa que você fala não é não, ignora e ela continua no seu pé, o que fazer? A gente vai fazendo de maneira gradual, né, Pri? Por exemplo, psicólogos, terapeutas. A gente lida no consultório com uma gama muito variada de pessoas. Em geral, pessoas que têm transtorno de personalidade, então pessoas que são borderline, pessoas que são histriônicas, né? A border, por ser mais dependente, ela aciona a gente com muita frequência. A histriônica, porque ela não tem noção de limite, né? Aonde termina o meu espaço e aonde começa o espaço do outro. O narcisista, a mesma coisa. São pessoas que acionam a gente com muita frequência. E aí a gente vai de maneira gradual. Então, primeiro você vai estabelecer algumas regrinhas. Olha, você pode me acionar, mas eu peço que você me acione realmente numa situação em que você precise de uma ajuda mais urgente, porque senão, né, eu não tenho como dar atenção para todas as pessoas que eu atendo. Se a pessoa continua, né, o que você falou, Pri? Continua no teu pé. Se a pessoa continua, você vai precisar crescer, né? Você vai precisar aumentar o limite que você dá para ela. O que eu falo, e dentro da abordagem de esquemas, né, na terapia a gente trabalha sempre essa questão de dar limites com amor. Nem sempre a pessoa vai receber como um ato de amor. Por quê? A pessoa que invade o teu espaço, Pri, ela não teve limites. Ela não recebeu isso na vida dela, porque senão ela teria aprendido a fazer essa separação. Então, pensa que uma pessoa que não teve limite nunca na vida, ela precisa disso, é uma necessidade dela, porém, quando você oferece esse limite, vai ferir, porque ela nunca teve, não é algo que ela está acostumado. Então, é terapêutico, é bom que você dê esse limite, porém, você precisa estar preparado para essa recusa inicial, ela vai se sentir mal com isso. Se a pessoa continua muito no pé, talvez você precise tomar atitudes mais drásticas. Converse pessoalmente, né? Evita falar por mensagem, evita falar por áudio, nada substitui o contato pessoal. Conversa pessoalmente. Eu, Ana, se chega realmente no meu limite, digamos que eu tô atendendo um narcisista que é extremamente invasivo, aí eu posso chegar no limite de cortar e falar, olha, eu já falei com você tantas vezes, infelizmente você não conseguiu entender até aqui, você está me agredindo porque você está invadindo o meu espaço, você não está conseguindo respeitar algo que eu já impus para você, então eu estou realmente cortando qualquer vínculo que eu tenha com você. E aí você toma a atitude aí que você precisa tomar. Isso é um gatilho para quem tem um transtorno? Não entendi muito bem a pergunta, Sandrinha. O que seria o gatilho? Falar não, receber o muito obrigado, a aprovação no final? Não entendi muito bem. Refaz aí a tua perguntinha para mim, por favor. Chega a me mandar áudio de 30 minutos e eu não escuto mesmo, fica super complicado. Sim, vai colocando limites aos poucos. Olha, se você me mandar áudio com mais de 1 minuto e meio, desculpa, não vou conseguir te ouvir. Na terapia, o que eu faço? Se você tá precisando tanto conversar, a gente tem que marcar uma sessão extra, tá bom, Pri? Você pode fazer isso também. Bom, vamos lá. Se tiver mais perguntas, me mandem. Então, vou fazer, para quem chegou agora, eu vou fazer um resumão do que a gente falou até aqui. Dificuldade de falar não, tá relacionado a uma insegurança que você tem com você mesmo, tá? A insegurança não reflete você como um todo, você pode ser seguro em vários aspectos da sua vida, mas nesse aspecto você é inseguro, senão você conseguiria falar o não.
Comportamento é mantido por consequências, então se você mantém esse comportamento é porque ele te traz consequências positivas. Aí entra a questão do autoconhecimento. É muito importante você entender qual a consequência positiva que esse comportamento te traz, né? E aí eu falei que você provavelmente está viciado em receber muito obrigado, em receber reconhecimento e em se sentir útil. Tá bom? Você viciou as pessoas e você precisa tirar esse vício. Isso é responsabilidade tua. Querer sempre dizer sim para quem tem tab. Sim, muitas vezes, né? Como eu falei, tá relacionado à insegurança. Essa necessidade de querer agradar sempre, né? Talvez o fato de você saber que a pessoa vai ficar frustrada ou que a pessoa vai ficar brava, talvez isso tenha um efeito emocional para você tão grande que seja um gatilho para você entrar em depressão. E aí você evita porque você não quer entrar em contato com esse sofrimento, tá bom? Mas para que a resiliência, vamos pensar como se fosse um músculo. Pra gente desenvolver esse músculo, a gente precisa passar pela situação, né? A gente precisa vivenciar, se expor àquela situação. E aí, à medida que você se expõe à situação, você vai se fortalecendo naquilo. Comece aos poucos, tá? E isso vai desenvolvendo força. Se alguém tiver mais perguntinha, faça. Eu postei ali nos meus stories também ao longo da semana um livro muito legal que não tá aqui comigo porque eu emprestei, mas o nome do livro é O Poder do Não Positivo, que inclusive é o livro que eu usei para fazer a chamadinha dessa live. Esse livro, ele fala sobre o não positivo, né? Ele dá algumas técnicas bem legais pra gente usar e eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas. Uma coisa muito importante que esse livro fala é o não para o outro é um sim para você. Então, quando você fala não para o outro, você está falando sim para uma necessidade sua. Você precisa guardar isso como uma chave também, tá? Isso é muito importante. Só que aí o que acontece? Primeira coisa, se você quer aprender a falar não, descubra o seu sim. Construa o seu sim, né? Você precisa saber qual é a sua necessidade. E aqui entra também o autoconhecimento, né? Quando você tá falando não para alguém, você tá falando sim para qual necessidade sua? Se você não sabe, se você não se conhece o suficiente para saber o que você precisa ali naquela situação, provavelmente você vai cair no gatilho do sim. Então você precisa saber o que você precisa. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Digamos que você tem um amigo, uma amiga ali que sempre te chama pra ir em eventos sociais, festas. Às vezes você não quer ir, você não se sente confortável naquele ambiente, só que você não consegue falar não. Qual necessidade sua será que você precisaria ali suprir? Qual necessidade que você tem ali naquele momento? Será que é uma necessidade de descanso? Será que é uma necessidade de ficar sozinho com você mesmo? Será que é uma necessidade de fazer nada? Porque a gente tem essa necessidade, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que não param. No trabalho ela tá ali fazendo o tempo todo. Aí depois ela chega em casa, o marido pede isso, aí o filho pede aquilo, ela vai e faz. Aí chegou no fim de semana, tem o evento de manhã, de tarde, de noite e ela não falou não pra nenhum e ela tá lá indo em todos. E aí chegou no domingo, chamaram pro cineminha, ela pegou, foi no cineminha, e depois à noite teve um jantar não sei aonde, ela foi também. Essa pessoa não para, essa pessoa ela não descansa. E aí você tá negligenciando uma necessidade, que é a necessidade de descanso, a necessidade de não fazer nada. Não fazer nada é ótimo para construção de autoestima, quando você consegue construir essa percepção. Eu estou bem na minha companhia. Isso é muito bom. Você precisa saber ficar bem sozinho. Tô dando exemplos, tá, gente, de necessidades que muitas vezes nós negligenciamos. Priorizar o teu próprio trabalho pode ser uma necessidade. Digamos que o teu problema é ali no ambiente de trabalho, porque as pessoas ficam te acionando o tempo todo e você tá o tempo todo falando sim. Qual necessidade você está negligenciando? Priorizar o teu trabalho, ou então priorizar os teus projetos. Muitas vezes, os teus projetos talvez não sejam profissionais, são projetos pessoais, e você fica negligenciando porque você está atendendo uma demanda
do outro, né? Você está atendendo uma necessidade alheia. E você precisa se conscientizar das perdas. O ser humano, ele não muda porque quer mudar para fazer bem para o outro. A gente não muda desse jeito. Infelizmente, nós mudamos a partir do sofrimento. A gente vai mudar uma situação quando ela está trazendo um sofrimento para a nossa vida. Então, a gente precisa entender quais são as perdas que são geradas a partir do nosso comportamento. Como eu falei, comportamento é mantido por consequência. Se tem alguma consequência positiva, comportamento se mantém. A partir do momento que começa a me trazer consequências negativas e eu entro em contato com essas consequências, porque você pode ter ali, ó, duas consequências, a positiva e negativa. Você está sob controle de qual? Quando você está falando sim, 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 você está sob controle da consequência positiva, do reconhecimento, do muito obrigado e tudo mais. Quando você começa a entrar em contato e ficar sob controle das perdas e das consequências negativas, aí você aciona um gatilho para começar a mudar. Ai, gente, tô falando muito sozinha aqui, hein? Mandem perguntas. E se eu estiver falando muito rápido, me falem também. Outra necessidade que muitas vezes nós negligenciamos, digamos que relacionamentos abusivos, que a gente não consegue falar não, não consegue falar não, não consegue falar não. Qual necessidade você está negligenciando? Necessidade de desenvolver amor próprio? Necessidade de ter paz na sua vida? De entender que você é merecedora, construir merecimento. Entender que você é merecedor de ter um relacionamento tranquilo, que você é merecedor de viver em paz. Você precisa conseguir identificar essas necessidades. Quais necessidades estão sendo lesadas, negligenciadas, para que você consiga ou não. E por último, e não menos importante, pelo contrário, Deus. Desenvolva relacionamento com Deus. Por quê? Eu falei para vocês que a necessidade de falar sim está relacionada a uma egolatria. O que é essa egolatria? Eu não suporto a ideia de que alguém vai me julgar negativamente, de que alguém vai se frustrar comigo. Então eu quero manter o meu eu ali totalmente, né, idealizado. Eu mantenho a imagem de um eu que não é real. E eu tô colocando isso em primeiro lugar. O que eu sou está em primeiro lugar. E aí você começa a entrar nesse comportamento. Quando você sai desse lugar e você coloca Deus nesse lugar, em primeiro lugar, automaticamente você sai dessa posição de egolatria. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um relacionamento com Deus, sabe assim, bem desenvolvido, você vai saber identificar o que é que ele, o teu criador, espera de você em determinada situação. Você não vai mais se preocupar o que o outro espera de você. Entende? Por isso que é tão importante a gente desenvolver isso. Se você consegue pensar assim, poxa, o que será que Deus esperava de mim nessa situação? Você automaticamente sai dessa posição de egolatria e você sai dessa necessidade que você tem de agradar o outro, porque você passa a agradar, a ter essa vontade de agradar quem realmente importa, tá bom? Terminando... Agora eu vou falar também, então a primeira técnica é essa, defina o seu sim. Saiba para qual necessidade você está falando sim. Você precisa saber isso para você conseguir falar não. Segundo, que é a técnica do não positivo, que é uma técnica que nós usamos para feedback, é uma técnica de feedback, e é muito legal que você também consiga colocar isso em prática, que é o quê? Comece com o positivo. No meio você coloca o não. E no final você termina também com algo positivo. Como? Vou falar pra vocês. Obrigada, Dé. Defina o seu sim. Isso. Você sempre vai começar com um tom positivo. Então, digamos que alguém te chamou pra, sei lá, uma viagem que você ou não pode ou não quer fazer. Você vai virar pra essa pessoa e vai falar: fulano, nossa, muito obrigada. Eu queria muito ir. Ou então, eu me sinto muito feliz de você ter me convidado. Nossa, fiquei super feliz de você ter me convidado. Você percebe que você está começando de um jeito positivo?
Por que a gente faz isso? Se você começa, né, de uma maneira positiva, provavelmente não vai ser tão agressivo para aquela pessoa receber aquele não, né? Você tá de alguma maneira preparando o ambiente para falar o não. Então você mostra para aquela pessoa que você se importa, você mostra para aquela pessoa que você gostaria de fazer, né, que você gostaria de estar, mas por algum motivo você não pode. Então você começa de maneira positiva. No meio você entra com o não. E aí você vai falar, né, por exemplo, essa situação da viagem. Nossa, eu gostaria muito de ir, mas esse fim de semana eu não consigo por causa disso, disso e disso. E aí você coloca um não. Evite excesso de justificativa. Uma vez que você tem definido para você o teu sim, você sabe o porquê, você não precisa ficar se justificando. Muitas vezes você não vai nem poder falar o porquê do não, né? Você não vai poder falar assim, ai, esse fim de semana eu não posso porque eu não quero. Por gentileza, a gente não fala desse jeito, né? Por gentileza, nós falamos de uma maneira diferente, mas realmente mais gentil. Então você vai lá e coloca o não, e no final você termina de maneira positiva também. No final você termina de maneira positiva também. Por exemplo, mas nós podemos combinar tal dia, que é quando você vai estar disponível, então você vai estar um pouco mais disposto aí. Então, não posso só chegar e falar não, obrigada. Depende da situação, Pri. Tem situações que você vai falar só não, obrigada. Por um contexto social, por entender que nós vivemos em um mundo social e que existem algumas pessoas que não sabem lidar com esse não tão direto, muitas vezes a gente não faz isso. Eu não sou gentil, porque se insiste eu falo que é porque eu não quero. Tudo bem, Pri, não tem problema. Peraí, deixa eu colocar aqui, só para eu não me perder nas perguntas. Veja só, Pri, a gente tá falando de pessoas que têm dificuldade de falar não. Se você fala não obrigada, você não tem essa dificuldade, né? Você não tá preocupado com o julgamento que a pessoa vai fazer de você. Isso é bom. Porém, a gente nunca tem que ficar nos extremos, né? A gente tem que saber... Pensa no movimento de pêndulo. Aqui eu não sei falar não. Aqui eu falo não de maneira muito direta, né? Nenhum dos dois extremos é saudável. Então, o que é o ideal? Você ficar aqui, ó. Tentar encontrar... Pensa num pêndulo, né? Que vai de um extremo pro outro. A gente sempre tem que tentar ficar aqui no equilíbrio. Para algumas pessoas, nós temos que falar não de maneira mais incisiva. Perguntaram aqui, peraí. Quando eu falo é porque não quero. Tudo bem, se você tem um nível de proximidade com essa pessoa, a ponto de saber que ela vai entender isso, não vai se magoar, não tem problema. Qual que é o problema de ser tão direto? É que muitas vezes aí você se torna agressivo, tá? Então, por isso que eu falei que nenhum dos extremos é saudável. Se você tá tendo perdas por ser tão direto e as pessoas se afastam, então as pessoas se ferem com você, aí você tem que repensar, tá? Lembra o que eu falei da equação. Se o comportamento está te trazendo consequências ruins, tem que repensar a equação, tem que repensar o comportamento. Dizer não sorrindo. Sim e não. Por quê? 90% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, a leitura que as pessoas fazem de nós não está relacionada àquilo que nós falamos, e sim a todo o contexto corporal, né? Gesticulação, expressões faciais, postura, tudo isso está relacionado à interpretação que os outros têm da nossa fala. Então, se você quer ser gentil e o outro tá recebendo isso, tá te dando, né, um resultado legal, você pode falar não sorrindo. Ai, dessa vez eu não posso, desculpa. Tudo bem, não tem problema. Com algumas pessoas que são mais incisivas, que vão continuar insistindo, aí você tem que até mudar a postura, a entonação da sua voz e a tua expressão facial. E aí você vai falar não posso, por exemplo, né? E algumas vezes tem que ser até mais firme do que isso, dependendo da pessoa. Então varia muito de acordo com a pessoa com quem você está lidando. Tá bom.
Mais perguntinhas podem enviar. Então, a segunda técnica é essa. Começa com algo positivo, o não entra no meio e depois você entra com o negativo. Falei errado, depois você entra com positivo de novo, né? A técnica do sanduíche, tá bom? Positivo, positivo, o não entra no meio. Para finalizar, essa finalização, quando você termina com algo positivo, tem algumas coisas que você pode fazer aí. Então você pode, por exemplo, fazer uma sugestão, exemplo que eu dei da viagem. Não posso esse fim de semana, mas, sugestão, podemos marcar outro final de semana. Ou então, o que você pode fazer também é indicar, não é ainda indicar o caminho, esse é outro. O que você pode fazer é jogar isso pra frente. Alguém te pediu uma ajuda ali no trabalho. Você vai falar assim, fulano, agora eu não posso fazer. Eu posso fazer isso amanhã. Ou eu posso fazer isso daqui a tanto tempo. Né? Você vai jogar pra frente. Por quê? De preferência, você vai jogar 2 ou 3 dias pra frente. Porque quando você faz isso, aquela pessoa ela vai ter que repensar a urgência dela. E se ela tiver urgência pra fazer aquilo, ela vai ter que se mexer. Ela vai ter que fazer sozinha ou ela vai ter que pedir ajuda de outra pessoa. E aí ela vai virar carrapato de outra pessoa, não seu. Então, para finalizar, né? Quando a gente tá falando ali da técnica do sanduíche, para finalizar, você faz uma sugestão e você joga lá pra frente, né? Agora não, mas depois. Tá bom? Porque fazendo isso automaticamente você já vai diminuir a frequência com que aquela pessoa te procura, se ela realmente tiver urgência naquilo que ela tá te pedindo. E a segunda é indicar o caminho. Eu não posso fazer isso agora, mas fulaninho pode. Entendeu? E aí você vai também indicar para aquela pessoa o caminho. Muitas vezes você não vai ter alguém, né? Mas você vai falar, olha, eu não consigo te ajudar com isso agora, mas se você procurar lá no sistema tem uma ferramenta que você pode fazer. Ou então, olha, digamos que é um amigo te procurando porque tem precisa de uma ajuda emocional. Fulano, eu te amo, eu quero muito te ajudar. Eu sei que você precisa de ajuda, mas você precisa de uma ajuda profissional. Não sou eu que vou conseguir te ajudar como você precisa agora. Indica o caminho. Indique o caminho, tá? Aí você vai falar assim, ai, mas essas pessoas, e se elas pararem de me procurar? E aí, se elas pararem de procurar? Se elas pararem de te procurar é porque elas não te amavam de verdade, elas não se importavam realmente com você, tá bom? Porque quem se importa com você, quem te ama, vai te amar, independente de você falar sim ou você falar não. Ela pode se ferir, a pessoa pode se ferir com você, mas ela vai continuar ali do teu lado, tá bom? Ou é porque ela não tem um self amadurecido o suficiente para conseguir entender que relações saudáveis pressupõem limites. Lembra disso, que isso também é uma outra chave muito importante. Relações saudáveis pressupõem limites. Então, se você tá num relacionamento saudável, em algum momento você vai falar não e em algum momento você vai receber um não. E nós precisamos encarar isso como algo normal nas nossas relações. Graças a Deus. Sim, se a pessoa for embora, ela tava só te vampirizando. Ela tava só te usando. Infelizmente. Tá bom? A pessoa te ama por quem você é e não pelo que você faz. E quando você começa a perceber isso, você começa a construir um senso de autoestima saudável, porque você sabe que as pessoas estão ali por quem você é e não pelo que você faz. Certo? Muito obrigada, minha gente, por estarem aqui. Mais alguma pergunta, mandem, se não vocês mandam pra mim direto lá na postagem que eu vou fazer com relação a essa live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E eu quero ver depois vocês voltarem lá pra mim e falarem que vocês estão praticando tudo isso que eu coloquei aqui, tá bom? Brigadão, beijo grande pra vocês, gente. Tchau, tchau.